Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez com você, que é uma mulher escolhida por Deus para fazer diferença neste mundo e deixar um legado abençoado para a sua geração. Hoje, o tema do nosso programa, nós vamos falar sobre mulheres que estão lidando com uma gravidez indesejada, mulheres que muitas vezes engravidam e tentam abortar, muitas vezes não têm um aconselhamento, não têm uma ajuda, e como é importante nós, como Igreja de Deus, que estamos aqui para fazer a diferença, sermos um canal de bênção para essas mulheres, pois nós sabemos que o Brasil está incluído mundialmente com uma altíssima de aborto. Uma entre 5 mulheres recorrem ao aborto. Olha que coisa interessante. E eu estou no programa de hoje aqui com a querida amiga Iná Sobolewski, que é uma mulher de Deus, que ela nessa área tem feito um trabalho muito bonito. Ela tem um núcleo Brasil for Life, que faz um trabalho lindo com mulheres que passam por essa situação. Nós vamos estar juntas aqui nesse programa falando sobre esse assunto. Que prazer, Iná, ter você aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante, né? Sobre o aborto. Prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Bom, então nós vamos estar juntas aqui falando desse assunto. Liga aí para suas amigas, né? Olha, hoje o tema é muito importante. Nós vamos tratar de um assunto referente à mulher, sabe? A situação da mulher, esse problema que a gente está vendo aí no Brasil. Quantas mulheres morrendo antes do tempo, quantas meninas, não é verdade? Fazendo aborto, se tornando estéril, não podem mais ser mães. Então, eu tenho certeza que vai ser um alerta para a sua vida, quem sabe se você vivenciou ou se está pensando até em abortar, ou para fazer também prevenção aí para pessoas, para você aconselhar. Nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí ligadinha. A Central Gospel Music lança DVD de videoclipes e karaokê para você assistir e se divertir. Reúna sua família e amigos e louve com J.A., Josiane, Raquel Melo, Raquel Malafaia, Cainon, Perla, Nani Azevedo, Jonas Maciel, Daniele Cristina, Eixla, entre outros. Adquira agora mesmo pelo site www.editoracentralgospel.com ou pelo Televendas 0 Operadora 21 21 87 7000. Central Gospel Music, louvor com excelência. Bom, estamos de volta e o tema de hoje nós vamos falar como lidar com uma gravidez, né, indesejada, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Nós vamos assistir uma matéria, né, falando sobre as causas do aborto do Brasil, e daqui a pouco a gente volta. A formação de um ser humano no ventre de uma mulher inicia a partir da fecundação do óvulo. O embrião, nos primeiros dias de vida, já possui a carga genética da vida completa do indivíduo. No ventre de uma mulher, pulsa a vida no ato da concepção, como a própria Bíblia relata no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." A ginecologista obstetra Jussara Novaes deu uma explicação científica sobre a formação do embrião. Quando há a fecundação, há a união de um gameta feminino com um gameta masculino. E aí acontecerão várias divisões celulares até este óvulo crescer, e aí ele vai andando, vai subindo pela trompa até encontrar o ninho, que é o útero. Nesse período, que a gente chama de mórula e depois blástula, quando ele entra no útero, é o momento em que ele está pronto para se desenvolver. Então, todas as informações que ele vai ter durante a sua vida estão nas divisões celulares. Então, por exemplo, todas as pesquisas de célula-tronco, tudo é ligado a esse primeiro momento em que ainda nós temos um óvulo em desenvolvimento, que a gente chama de mitoses, várias mitoses, para que ele se multiplique de tal forma que todas as células dele tenham informações sobre tudo, desde a cor dos olhos até a cor dos cabelos, as habilidades específicas, as habilidades inespecíficas, o seu temperamento.
tudo isso está sendo formado nessa divisão celular. Todas as informações que ele vai precisar para a vida inteira. Então, o indivíduo, potencialmente indivíduo, está sendo multiplicado ali, estão sendo multiplicadas as suas células. E aí há o que a gente chama de nidação, quando o óvulo, já com todas as suas informações, ele chega até o útero e no útero ele se aninha. Então, quando ele chegar no útero, agora ele está pronto para crescer. Ele já tem as informações todas e ele está pronto para crescer. Ela falou também sobre o crescimento do feto. Então, a partir da 8ª semana, já começam a ter características já para a sexualidade, para ver que tipo, se vai ser menino ou menina. O coração, a partir da 6ª semana, já começa a bater. Então, ela já tem todos os órgãos, agora está especificando, né? Especializando cada um na sua especificidade. Então, ela tem a informação e agora, com o passar do tempo, o primeiro mês, ele começa a crescer, o segundo mês, até o segundo mês, ele continua crescendo, já com todas as informações de cada órgão específico. O ideal é a prevenção à gravidez. A primeira coisa que a gente lamenta profundamente no século XXI, alguém engravidar ainda por acaso, né? Hoje, com todas as informações que a mídia nos oferece, as escolas, a literatura, a informação está tão grande que uma pessoa hoje só engravida, teoricamente, porque quer. Porque nós temos acesso hoje a vários tipos de métodos contraceptivos. Desde a pílula, que é dada gratuitamente no posto, a métodos de barreira, como a camisinha, o preservativo, camisinha feminina. Enfim, tem tantos métodos que a pessoa hoje só engravida porque quer. Então é uma escolha, na realidade é uma escolha. Saiba sobre os riscos à saúde que o aborto provoca. Infelizmente, a gente vê muito caso e que o maior risco de todos é a vida. Várias meninas já perderam a sua vida em decorrência de abortos malogrados, abortos em que houve perfuração do útero, houve perfuração de alça intestinal. As pacientes podem adquirir tétano, infecção gravíssima. Se ela tiver uma perfuração de alça, ela pode morrer em poucas horas, alça intestinal. Ela pode perder o útero e nunca mais gestar. Além de hemorragias, né? Hemorragias enormes que fazem com que o rim pare. Ela pode entrar em coma por falência dos órgãos, por falta de sangue. E um dos casos mais terríveis que eu vejo é a morte. Muitas morrem. E acontece também de alguns fetos não serem abortados, mas nascerem com problemas. E vem criança que potencialmente seria sadia e por causa de uma intervenção humana, elas nascem doentes, com problemas mentais, com problemas físicos, deficiências físicas também. Todo ser humano tem o direito à vida. Ninguém, em sã consciência, pode ser a favor de aborto. Porque, querendo ou não, você está matando, mesmo que não seja uma criança grande, mesmo que não seja um adulto, é tudo em potencial, é todo um ser que está ali dentro e que tem todo um potencial e que você vai simplesmente alterar a história da vida dela, a história das gerações, a história de outras. Quantas histórias vão ser desdobradas com essa vida? Então, quem sabe disso é Deus. Então, a gente não pode legislar no lugar de Deus. E há uma fila de pessoas que estão esperando por um bebê porque não podem conceber pelo canal normal, pelo útero, e aí querem conceber pelo coração. Então a minha mensagem é essa: se você está passando por alguma dificuldade, uma gravidez que você não queria, lembre-se, há pessoas que querem, há pessoas que estão querendo um bebê para amar, para criar e para trazer essa pessoa à felicidade. Para saber mais informações sobre os perigos e a morte de um ser humano que o aborto provoca, você pode assistir pelo YouTube o vídeo O Grito Silencioso. Bom, você acabou de assistir essa entrevista aí, você viu a importância, né, do ser humano, porque a vida começa na concepção. Então, você que está aí me assistindo, você que está com um bebezinho dentro da sua barriga, porque não é um feto, não, é um bebê. E talvez você esteja pensando assim, mas só tem 4 semanas, tem poucos dias. Não, você já tem um bebê. Esse bebê já foi gerado ali no momento da concepção. Você já tem uma vida, não é verdade, Ana? Exatamente, né? Então, Não é um tecido morto, como não. você estava falando, ela pode ser mãe de um bebê que esteja vivo
Ou então de um bebê que ela vai tirar, que vai, né, Que vai cometer ser um um bebê. assassinato. Mas ela vai ser mãe, Mas do mesmo ela jeito. vai ser mãe Já é de um mãe. bebê que morreu. Você engravidou, você é mãe. Então você engravidou, já é mãe. Isso é muito importante, É. porque o que as desculpas que a gente ouve são essas. Ah, não, aqui não tem um bebê, não. Né? Por enquanto não tem nada aqui de bebê. Né? Tem um feto, não. Já tem um bebê. Na concepção já tem uma vidinha aí dentro do teu útero aí. Né? Um coraçãozinho batendo. Exato, eu sempre digo, como uma ex-feto, eu sou contra o aborto. Porque todos nós já fomos um dia um daquele bebezinho, daquele óvulozinho lá pequenininho começando. Todos nós começamos da mesma forma. Que lindo. Bom, e eu queria, Iná, que você falasse um pouquinho da sua história. Você já há 21 anos vem fazendo esse trabalho, conscientizando mulheres, né, a não abortarem, não ser a favor do aborto. Nós somos a favor da vida. Amém. E como é que começou essa sua luta aí, né? Você fundou aí o Brasil for Life, esse ministério, esse trabalho aí que tem influenciado mulheres, que atuam em igrejas. Como é que começou esse seu interesse em ser a favor da vida? Essa minha luta contra o aborto começou quando eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe contou uma coisa que era um segredo, ninguém na família sabia, a não ser ela e meu pai, que era o marido. Quando a minha mãe casou, dentro de 9 meses e meio eu nasci. Depois de 11 meses nasceu meu irmão. Na terceira gravidez, meu pai perdeu o emprego. E ela ficou esperando 1 mês, 2 meses, no terceiro para 4º mês, o meu pai não tinha conseguido emprego, então ela decidiu fazer o aborto. Foi aconselhada, as amigas dela aconselharam ela a fazer o aborto desse bebê, desse terceiro bebê. E minha mãe tentou fazer. Ela foi num lugar, nessas parteiras de fundo de quintal, que fizeram lá uma curetagem, uma coisa, disseram para ela que o bebê já tinha morrido, que estava tudo bem, que ela estava livre. Que na verdade é que as mulheres pensam que elas estão livres daquele ser humano, né? É uma forma de eliminar um ser humano. Um problema, é uma forma temporária de eliminar um problema permanente. E a minha mãe foi e pensou que tinha feito aborto, tudo. Quando ela voltou para casa, ela sangrou muito e tudo mais, mas depois de um tempo ela tocou, ela sentiu o bebê se mexendo. Meu irmão não morreu. E, aliás, essa é a história que eu tenho no livro e explicarei depois. Mas, através disso, a minha mãe aceitou Jesus e foi vivendo com essa culpa, porque o inimigo ele é muito bom em te convencer a cometer o pecado. Mas depois ele vai passar o resto da tua vida te acusando. A função dele é acusador. A função dele é ser o acusador. E minha mãe sofreu muito com isso, com essa acusação constante. Ela tinha que contar para alguém. Quando eu fiz 12 anos, ela me contou. E a partir daquele momento, Deus colocou em meu coração um amor, tanto pela mulher que está passando por uma situação dessa, como pelo bebê. E eu comecei, daquela idade eu não podia fazer nada. Mas depois que eu cresci, que eu casei, eu fui estudar nos Estados Unidos, conheci meu marido, casei. E quando eu cheguei lá, eu descobri que haviam mais de 3.000 centros de ajuda a mulheres em situações como a da minha mãe. E eu fiquei encantada, falei, Jesus, se pudéssemos ter isso no Brasil. Porque a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, elas recorrem ao aborto, porque às vezes o marido, às vezes casadas mesmo, isso, né? Isso. O marido não quer assumir o bebê, como foi o caso da sua mãe, estou com um problema financeiro, Isso. estou com uma criança, uma pertinho da outra, né? Não tenho como cuidar. Né? Olha, outras até porque... eu não posso ter mais filhos. Exatamente. Né? A pessoa não assume aquele filho, que às vezes moças solteiras a gente vê, mas quando muitas mulheres, a gente conversa e atende, se na época alguém me aconselhasse, me orientasse, falasse dos riscos, das consequências, eu teria evitado o aborto, não é verdade? A maioria das mulheres... sequelas que surgem na nossa vida, na área espiritual, na área emocional, porque como você falou, ela pensa que vai resolver um problema temporário. Não, porque aquilo vai dar depois no espírito dela, na alma dela, nunca vai esquecer. Consequências. Ela nunca vai esquecer, não é verdade? É uma pessoa. Então, tanto que a sua mãe não abortou, né? O bebê ficou lá. E mesmo ela assim... guardou esse segredo para contar para você. E mesmo assim, ela tinha vergonha. Imagine da situação. Situação. Isso é porque o bebê não morreu. Imagine se tivesse morrido. Ela ainda se sentia perturbada pela culpa. Né? Então, muitas vezes as mulheres fazem o aborto por falta de recurso. Por falta de recurso. Elas não têm para onde correr, não têm com quem falar. E esse é o trabalho que nós fazemos. Nós estamos lá para ouvi-las, para falar com elas. E nós equipamos as igrejas para fazer isso. Como fazer isso? Como dar essa atenção? Como ajudar a mulher? Na verdade, a maior intenção nossa é ajudar a mulher a não chegar a ficar grávida. Não engravidar, né? Fazer a prevenção para não ter uma gravidez indesejada. Principalmente as mulheres solteiras.
Agora, porque existem formas, o problema é que as pessoas muitas vezes chegam a um ponto em que eles não pensam duas vezes, não pensam nas consequências, né? Quando a consequência vem, eles tentam eliminar, tirando uma vida, o que duas pessoas cometeram um erro e o bebê paga com a vida. Entendeu? Esse que é o problema. Então, o que você pode dizer para mulheres que estão assistindo o programa, né? E para que elas possam fazer uma prevenção para não chegar a esse ponto? O que você pode falar para essas pessoas que talvez algumas até já estejam grávidas e estejam querendo abortar? Qual é o conselho que você dá para essas mulheres? Nós, mulheres, temos que lembrar o valor que nós temos. Muitos homens aí fora, eles usam o mesmo jargão, eles vêm usando isso há mais de 100 anos. Você me dá uma prova de amor, ou se você não me quiser, eu tenho outra que me quer. A verdade é uma só, você tem valor, você merece respeito, você é uma pessoa que tem que se valorizar. Se você não se valorizar, outras pessoas poderão não te valorizar. Não, e o que a gente observa é muito comum, muitas mulheres, né, com a sua carência emocional e a sua carência de Deus mesmo, com o vazio de Deus dentro da sua alma, elas colocam todas as suas carências num ser humano, num homem. Né? E elas pensam muitas assim, eu vou engravidar, isso às vezes até inconsciente, eu vou engravidar porque eu tendo um filho, ele vai ficar comigo. Exatamente. Né? Elas pensam que um filho vai segurar aquele homem ao seu lado. E a gente vê que não, as estatísticas estão aí dizendo que não é verdade? Eu estou aqui para te dizer que não. Exatamente, que não. E tem outra coisa, outro tipo de pessoas que eu gostaria que prestasse muita atenção, é aquele tipo que sai por aí para as baladas assim, irresponsavelmente. Sabe, existem muitas jovens, muitas mulheres que elas pensam que são assim totalmente imbatíveis, que sai com esse, sai com aquele, né? São imunes a qualquer coisa. Só que eu quero dizer para você que no trabalho que eu faço, no nosso trabalho, eu sou a pessoa que atende as meninas depois das baladas. E o quadro não é bonito. A tristeza, a dor, o choro, o arrependimento é muito grande, a depressão. Então, tudo nós temos que pensar muito, porque as escolhas que você faz é o que vai te fazer no futuro. Você vai ser o fruto das suas escolhas. Então, por favor, quando você estiver diante de uma situação em que você pode ou não dizer sim para um homem, pense, você tem valor. Você vale tanto que ele terá que colocar um anel no seu dedo para ter você. Não, e o interessante, a gente está falando aqui, porque essa área do aborto, ela não atinge só o corpo físico da mulher. Oh, não. Né? Ela também afeta a alma e o espírito. O que você pode falar para pessoas que estão assistindo o programa, que dizem assim, cometer um aborto não tem problema, corre só o risco físico, então tem que ser no local adequado, porque depois, né, se for, vai ficar tudo bem. Mas não sabe as sequelas que tem no mundo emocional e no mundo espiritual. O que você pode falar sobre essa área também, de atingir não só o emocional, mas o mundo espiritual também? O espiritual fica bem claro, né? A pessoa acaba ficando com aquela dor na alma, porque o inimigo ele é muito bom em convencer as pessoas a cometer o erro. Uma vez que a pessoa comete o erro, aí ele vai passar o resto da vida acusando aquela pessoa. Então, eu tenho casos, eu conheço uma senhora de mais de 60 anos de idade, muitas pessoas eu conheço, mas esse caso dessa mulher me dói muito, porque eu a vejo e eu sempre lembro, ela me disse que fez um aborto quando tinha 18 anos, ela está com 64 agora, e ela me disse que todo santo dia, a hora que ela acorda, a acusação começa, você matou um ser humano. Ela tem uma vizinha que tem um filho que teria a idade do filho dela agora, 40 e poucos anos. Então ela diz que todo dia que o filho vem visitar a mãe, ela vê ali pela janela e ela imagina, era o meu filho, deveria estar naquela idade. Então o inimigo, ele não perde tempo. A Bíblia diz que um dos trabalhos de Satanás é ser o acusador. Então a pessoa fica perturbada mentalmente, emocionalmente e fica com a alma dolorida ali, a pessoa sofre pelo resto da vida, aquela dor da alma, aquela dor espiritual, de saber, porque a verdade é uma só, o que a pessoa fez foi quebrar um dos grandes mandamentos, dos 10 mandamentos, não matarás. Quando Deus disse não matarás, ele não falou assim, não matar se a pessoa for branca, se a pessoa for preta, se a pessoa for concebido em estupro, se a pessoa for concebido em amor, não matarás, ponto. Não existe nenhuma cláusula que se pode. Você tocou num assunto importante, porque às vezes a gente encontra e pensa assim, eu sou a favor da vida, mas em caso de estupro, eu sou a favor do aborto. Qual é a sua opinião? Sendo ou não, por exemplo, né, a pessoa engravidou através de um estupro, você é a favor
do aborto ou não. Não importa como foi gerado esse bebê. Eu sou a favor da vida, independente de como tenha sido gerado. Exatamente. Eu conheço um senhor, aliás, eu espero um dia poder trazer ele e a esposa dele aqui ao Brasil. Existe nos Estados Unidos a Associação de Pessoas Geradas no Estupro. Eu fui à Marcha pela Vida o ano passado, esse ano, em janeiro, e existem, assim, esses grupos que ficam segurando placas, e tem um grupo enorme de pessoas geradas do estupro. E esse senhor até me disse, e a esposa dele também, mas ele estava me explicando, ele falou assim, é tão triste que ele tem 56 anos, e ele falou, a minha vida inteira, ele descobriu depois de uma certa idade que a mãe dele foi estrupada e deu ele para adoção. Mas ele disse que a minha vida inteira, as pessoas, eu escuto isso, em caso de estupro tem que fazer o aborto. Ele falou, eu me sinto como se eu fosse um ET, alguma coisa assim, que eu não tenho valor nenhum, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Ele fala assim, ele fala, me dói muito ver as pessoas dizerem caso de estupro. Eu sou o caso de estupro. Minha mãe foi estuprada. E eu estou aqui para viver, e eu amo minha vida. Ele é casado e tem 3 filhos maravilhosos. Então, teria sido uma geração inteira apagada só em nome do estupro, porque foi estrupada, uma pessoa cometeu um crime, que foi alguém que estrupou uma pessoa que era inocente. Agora, se você matar o bebê, você está cometendo um segundo crime. É verdade. E um erro não justifica outro, não é verdade? E o interessante é que a gente sabe que quem dá vida é Deus, né? Então a gente fala assim, interessante que a pessoa só faz sexo, mas quem dá filho é Deus, não é verdade? Então, independente se a pessoa veio fruto de um estupro, você falou, ela veio ao mundo, ali ele tem um propósito específico para cumprir nessa terra, porque foi Deus, né? Ele é o dono da vida, ele dá e ele tira. Então a gente não pode ser a favor realmente de aborto em caso de estupro. Eu também não sou a favor. E às vezes a gente conta, não, nesse caso eu sou a favor do aborto, de jeito nenhum. Né? Como você falou, eu acho bonito, você tem o direito, você foi estuprada, está gerando um filho, você não tem condições de criar, então dê para adoção. Exatamente. Quantas pessoas, eu mesmo conheço histórias de pessoas que passaram, e até de uma americana, de um livro que eu li, e ela deu a filha para adoção, depois de anos lá, eles têm tudo anotado certinho, ela encontrou essa filha, né, e começou a fazer um trabalho específico nessa área, com mulheres que tinham sido estupradas. Então eu acho que se você não quer ter o bebê, né, você dê para adoção, quanta gente, mas não tire a vida, não mate, porque se ele veio ao mundo, pode ter certeza que Deus tem um propósito específico para essa criança, não é verdade? Exatamente. Aliás, eu não sei, como tu é entrevistadora, eu já vou falar de uma outra entrevistadora muito famosa, que é a Oprah. Não sei se aqui no Brasil ela é muito conhecida. Tem, ela é filha de estupro. A mãe dela foi estrupada com 13 anos. E ela foi criada pelos avós. E ela é filha de estupro. E, aliás, ela foi estrupada também com 16 anos. E ela abortou o bebê. Agora, veja a situação. Alguém teve misericórdia da mãe dela. Com 13 anos, ela foi estrupada por uma pessoa da família. E a mãe dela falou, não, você não vai abortar. Eu vou criar esse bebê, que é a Oprah hoje. Porém, com 16 anos, a Oprah foi estrupada e abortou o bebê. Hoje, a Oprah está com quase 70 anos e é a pessoa mais solitária do mundo. Não tem filhos. Nunca mais pôde ter filhos. Esse é o risco que eu gostaria até que você tocasse, porque às vezes as pessoas pensam assim, as meninas, principalmente menina adolescente, né, que é muita emoção, mulheres assim que estão, eu não posso ter esse filho de jeito nenhum, como é que vai ser? Muitas querem esconder um erro que cometeu, vai ser vergonha para minha família, e muitos até são os pais que obrigam. Exatamente. Né? A gente às vezes atende casos de meninas que fizeram aborto porque que carregam uma culpa, uma tristeza, uma depressão, porque os próprios pais obrigaram. Abortaram os próprios netos. Né? Não, você vai abortar porque vai ser... Infelizmente, nos dias de hoje não existe isso, né? Vai envergonhar a nossa família. Exato. Né? Então, eu queria que você falasse sobre os riscos que uma moça corre, que uma pessoa corre, uma mulher, ao fazer o aborto. Os riscos são muitos, Existem os riscos, existe o risco, o primeiro lugar é o espiritual, que nós já comentamos. Existe o risco também da saúde. Desde 1957 foram feitos 75 estudos sobre a ligação entre aborto e câncer de mama. E desses 75 estudos, 57 comprovaram que existe uma grande ligação entre aborto e câncer de mama. Não que toda mulher que tem câncer de mama fez aborto, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe, porque quando uma mulher engravida, existe toda aquela função hormonal
que nós todas conhecemos, Sim, que altera, né, o tudo. metabolismo todo da mulher. Exatamente. Então, desses 73 estudos que foram feitos, os 57 dizem que realmente tem, porque veja bem, quando a mulher engravida, toda aquela função hormonal no seio, a primeira coisa que você sente, quem já é mãe sabe que o seu seio já começa a formar o leite materno e tudo aquilo. E tudo aquilo, quando você interrompe, então, o tecido do seio, todo fica inflamado, fica tudo prejudicado. E no futuro, isso vai causar o câncer da mama, que muitas mulheres hoje têm. Também tem o problema de quem faz o aborto por sucção, por exemplo, que remove a parede do útero e ela nunca mais vai poder engravidar na vida. Estéreo, é verdade. Exato, aí ela fica estéril. Então ela acabou de perder a última chance. E também tem, de acordo com a Associação Americana de Gravidez que eu estava lendo, existem os fatos psicológicos. Muitas mulheres com problemas psiquiátricos. Psiquiátricos, né? Que ela fica. Então, as coisas principais que as mulheres sentem que fizeram aborto. E o problema não é isso, não é que ela vai ficar sentindo isso, não é como você acabou o namoro com alguém e vai ficar triste por 6 meses. Não, é pelo resto da vida. Então, ela tem arrependimento, ódio, vergonha, solidão, isolamento, falta de autoconfiança, insônia e pesadelos, problemas em outros relacionamentos. Por mais que ela tente, o próximo relacionamento dela vai sempre trazer aquele problema junto, devido à culpa que ela sente. O transtorno alimentar, tem muita mulher que come muito para esquecer, não que seja o caso de todas, novamente eu insisto. Ela tem pensamentos suicidas, é a terceira causa de suicídio, pelo menos nos Estados Unidos, é mulher que fez aborto. Depressão e ansiedade são algumas das consequências psicológicas do aborto. Olha, tá aí, tá vendo quanta coisa acontece, né? E às vezes isso não é falado quase, né? Essa informação quase não é dada, não é verdade? E eu penso assim, que toda moça, toda mulher, quando pensar em fazer um aborto, deveria procurar, né? Ver as consequências, as sequelas que ficam, né? Porque sabe que, querendo ou não, ela vai tentar resolver um problema, como você falou, temporário, mas que vão ter sequelas para o resto da vida. Permanentes. E querendo ou não, vamos deixar bem consciente para essa pessoa, ela está, né, assassinando um bebê. É uma pessoa. Né? E querendo ou não, quando ela constatou, estou grávida, ela já é mãe. Exatamente. Ou vai ser mãe de um bebê vivo ou de um bebê morto. Né? A gente tem que deixar isso aí bem claro para você que está assistindo o programa. E eu queria falar também, porque talvez tenham mulheres que... irmã Elisete, Iná, eu realmente cometi um aborto, não era cristã. E vou até dizer, até mulheres que estão dentro da igreja, né? E que realmente passaram por situações difíceis, se sentiram pressionadas e cometeram um aborto. E estão carregando a culpa, né? O que você pode falar para que essas mulheres possam ser restauradas, possam ser libertas, para não ter esse peso, como a gente diz, Satanás é acusador. Fica acusando. O que você aconselharia elas procurarem um aconselhamento, procurarem o seu pastor, buscarem uma ajuda, receberem uma oração? O que você pode falar para essas pessoas? Se houver um núcleo como o do Brasil, um desses núcleos que nós abrimos perto da onde você mora, por favor, nos procure. Nós sempre temos psicólogos evangélicos treinados que gostam de dar esse atendimento voluntário para ouvi-las. Do contrário, nós também temos um número de telefone que pode ligar, que são 24 horas, mas se você tem condições de falar com um psicólogo, falar com o seu pastor, se você tem uma amiga próxima, não fica como minha mãe que ficou sofrendo ali por 12 anos com aquilo dentro de si. Nós temos... Não, e você falou que a sua mãe contou para você quando ela estava perto de morrer. Ela pediu que eu não falasse depois que ela até que ela morresse, que eu não pudesse falar, porque ela tinha vergonha constante. Mas veja bem, a Bíblia diz: resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Então não somos nós que temos que fugir do diabo, ele tem que fugir de nós. Então quando uma pessoa está sendo constantemente, se você está constantemente sendo acusada por Satanás, lembra, você tem poder, você como serva de Deus, de fazer ele fugir de você. Resista a ele. Quando você tiver esses pensamentos, você resista. Eu já fui perdoada. Em nome de Jesus eu estou salva, eu estou perdoada, eu estou livre. E faça Satanás fugir de você e parar de te atormentar. Então tá aí essa dica para você, né? Quem sabe talvez você esteja aí, guarda esse segredo, né? Tá sofrendo porque tá guardando esse segredo. E é muito importante quando a gente fala, porque o que alimenta o trauma na vida do ser humano é o segredo.
né? E aí o diabo atua nessa área do segredo. Ele aproveita. Ele vai ficar martirizando. Então, que você possa buscar um aconselhamento, né? Ir lá ao seu pastor, confessar, se arrepender. E no mundo espiritual, você não tem noção como no mundo espiritual isso vai estar sendo quebrado. E Satanás não vai ter mais legalidade para acusar você, né? E não vai ter sequelas mais sobre você e sobre a sua geração. Porque você sabe que no mundo espiritual existem consequências, não é verdade? Então é muito importante, se você praticou um aborto, né? Se você guarda isso aí como segredo, as 7 chaves, isso tem te incomodado, né? Você tem esse sentimento de culpa, busque um aconselhamento, vá ao seu pastor, faça uma oração e no mundo espiritual, quebre isso que foi feito. E pode ter certeza, você será restaurada e a sua geração também será abençoada. Porque nós cremos num Deus, sabe, que perdoa qualquer tipo de pecado. O importante é confessar, se arrepender e deixar. Não é verdade, Ana? Aliás, Deus é famoso por usar as obras de Satanás para a glória dele. Com certeza. Então, se você se pedir que Deus te liberte, você mesmo vai ter coragem de dar seu testemunho para que outras não façam a mesma coisa. E muitas vezes aquilo, a gente tem visto depoimento, aquilo que você pensa que foi, né, para te envergonhar, para te deixar com culpa, vai ser justamente isso que Deus vai usar para ser um canal de bênção para muitas pessoas. Exatamente. Porque hoje eu atendo mulheres que fizeram aborto e hoje elas dão testemunho. Glória Realmente, a Deus. Eu fiz Exato. 4 abortos, eu fiz isso. mas eu me arrependi, confessei, deixei desde o momento que eu confessei Jesus como Senhor da sua vida e hoje elas estão aí abençoando outras Amém. mulheres, não é verdade? Essa é a melhor forma da pessoa se libertar. É verdade. Porque enquanto alguém está escondendo o seu segredo, te mantém cativo. Com certeza, ele é cativo de Satanás. Exato. E é isso que Satanás quer. Mas em nome de Jesus, se você passou por essa situação, eu te aconselho a ir ao seu pastor, a ir a um conselheiro lá da sua igreja, não é verdade? Ir lá falar, confessar, se arrepender, pedir perdão a Deus e ser liberado esse perdão sobre a sua vida para você dar continuidade à sua vida e à sua geração sendo abençoada. Nós vamos chamar agora um depoimento, né, do João, que é seu irmão, tá? Que é o sobrevivente. É o sobrevivente do aborto e daqui a pouco a gente volta. Na década de 60, minha mãe engravidou e eles não tinham condições para manter aquela gravidez. Então, ela pensou sinceramente em abortar. No momento em que isso ocorreu, ela, com aproximadamente 4 meses de gestação, ela tomou um medicamento para abortar uma criança. Aquele ser que estava ali apoiado, sustentado no corpo dela, sentindo o calor dela, sentindo o sangue, a pulsação dela. Aquela pessoa começava a pouco sair. Ela sonhou com um passarinho. Um passarinho que subia e chegou num determinado ponto, uma pessoa olhou muito sério para ela naquele sonho e falou para ela: não toca no meu passarinho, não mata o meu passarinho. E então foi uma correria, foi quando então ela começou a arrumar uma forma de não abortar, de não dar continuidade, porém já tinha perdido muito sangue. O que ocorre é que depois que essa criança nasceu, minha mãe foi curada, ficou muito bem. Essa criança foi crescendo, foi se formando, foi para a tecnologia. Depois de tudo isso, essa criança foi trabalhar na área da advocacia, foi ser sócio numa empresa, formou uma família, tem um menino, a mulher dele e tudo. Essa criança que quase foi abortada sou eu. Hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu sou uma pessoa feliz. Bom, você acabou de assistir aí o depoimento do João, do irmão da Iná, né? Exato. E você estava falando que você contou para ele depois que a sua mãe faleceu. Exato. Né? E qual foi a experiência dele? O que ele disse para você? A minha mãe pediu que não contasse. Então, quando eu contei para ele, ele estava em minha casa, me visitando. Lá em Chicago, só estava nós dois na cozinha. Ele estava até arrumando um negócio na cozinha para mim. E eu comecei a contar lentamente. E contei para ele: você sabe que a mãe tentou te abortar e você é um sobrevivente do aborto e tudo mais.
Aí ele falou, olhou bem para mim com os olhos cheios de lágrima e disse, até eu me sinto emocionada quando eu lembro. E ele falou assim, se a mãe tivesse me contado isso enquanto viva, eu teria abraçado ela, eu teria beijado os pés dela e agradecido porque ela me deu vida. Foi Deus que ele disse. Que lindo, né? A gente sabe, né, como é importante, né, o ser humano entender esse segredo. Olha, você, se já está aí grávida, já tem um bebê, né? Tem uma vida dentro de você. É uma geração, né? É uma geração. Não, quando você aborta um bebê, você está abortando uma geração. Uma geração inteira. Para e pensa. Você casou, teve tantos filhos, os seus filhos têm filhos. Então, quantas pessoas serão geradas através dessa união? É verdade. E a gente sabe que o diabo, ele está aí incutindo na cabeça das pessoas, né? Trocando os valores morais hoje da sociedade, porque a função dele é essa, não é? Exatamente. Roubar, matar e destruir. Exatamente. Então ele tem tentado isso, ceifar a vida, porque ele ceifando vidas, ele está ceifando gerações. E mentir também, né? Porque ele mente para a mulher, você faz esse aborto, você está livre. Na verdade, não. Na verdade, a pessoa vai ficar cativa pelo resto da vida com aquele sofrimento da dor de ter abortado alguém. Porque ele matou uma pessoa, não tem como você esquecer que você destruiu a vida. Com certeza. A gente tem memória e não esquece. Exato, né? exato. Mas, aquilo que eu disse, quando você se arrepende, confessa e deixa, né, você até lembra da situação, mas não guarda mais aquela amargura, né, aquele sentimento de culpa. Pode ter certeza que, como eu disse aqui no início, quem dá filho é Deus. Né? Ele é que tem o poder de dar vida e tirar. Então, se você tem um bebê aí dentro da sua barriga, não aborte. Pode ter certeza. Se você se colocar diante de Deus, clamar por socorro, né? Se colocar na dependência dele, ele vai colocar pessoas ao seu lado que vai te ajudar. Ele né? põe. Procure uma igreja cristã, uma igreja evangélica, procure um local onde existem, né? Existem locais. Lá na nossa igreja mesmo nós temos um projeto Mãe Bebê, outras igrejas, você tem vários projetos aqui no Brasil, não é verdade? Exato. Em várias igrejas que tem orientação para mulheres com gravidez indesejada. Pode ter certeza que se você fizer um pacto com Deus, ele vai te dar condições de criar essa criança e pode ter certeza, essa criança vai ser uma bênção nessa terra e vai fazer diferença, não é verdade? E na sua vida. E você também. O problema que você está vivenciando, você depois vai poder abençoar muitas mulheres. Então, quem sabe, talvez você esteja vivenciando um problema, busque um núcleo aí perto da sua casa, não é verdade? Exato. Existem muitos núcleos aqui no Brasil, não é, Iná? Nós temos 11, por enquanto, mas com fé em Deus vamos ter muito mais. Nós temos núcleos só em Minas Gerais nós temos 4, temos em Salvador, Recife, João Pessoa, tem vários núcleos. Ligue para nós que se você estiver perto de um dos nossos núcleos, nós a encaminharemos e será um prazer recebê-la. Será um prazer muito grande recebê-la, porque nós amamos tanto a mãe quanto o bebê. E nós não estamos lá para criticar ou para julgar, nós estamos lá para ajudar. Com certeza, para abençoar a sua vida e do seu bebê. Eu queria que você falasse também do livro que você está lançando, né? A Jornada de Ana, que é a história da sua mãe, né? Sobre o que ela vivenciou. Fale um pouquinho do livro e dá as dicas aí para quem quiser adquirir. Exato. Porque quando uma mulher chega ao ponto de fazer um aborto, várias coisas ocorreram antes. Ninguém levanta um dia, acorda e diz, hoje eu vou engravidar de uma gravidez indesejada de uma pessoa errada. Existem várias coisas que acontecem ao decorrer da vida de uma pessoa que chega àquele ponto, faz com que a pessoa chegue àquele ponto de insegurança total ou vulnerabilidade e faz com que ela chegue. Então, esse livro descreve como que a minha mãe chegou a esse ponto. Como que uma mulher que foi criada em um lar cristão, que foi criada, como ela chegou ao ponto que estava casada, ela não era uma jovenzinha de 16 anos, não, ela era uma mulher casada, que já tinha 2 filhos, como ela chegou ao ponto de achar que o aborto era a única opção. Era a solução, né? Exatamente. Então, esse livro está está uma história contada detalhadamente de como, da onde veio meu pai, a minha mãe e como eles dois chegaram a esse ponto culminante. E tudo que nós arrecadamos do livro, exato, nós usamos para ajudar a abrir mais núcleos. Então, nós estamos tentando agora a fazer um trabalho em que nós tenhamos esse número 1-800, que as pessoas de qualquer lugar do Brasil podem ligar
para que nós possamos, então, dar aconselhamento a qualquer hora do dia ou da noite. E nós estamos esperando, conforme nós vamos arrecadando esse dinheiro, nós vamos conseguir esse número para poder ajudar mais mulheres ainda. Porque o que muita mulher precisa é ser ouvida. Com certeza, a gente sabe disso, né? Exato. Só em ela falar, ela vai se ouvir, vai se analisar. Exatamente. E ela se ouvindo e se analisando, ela já vai sair com a solução. Exato, Né? exatamente. Como é importante ter alguém, né, que possa ouvir realmente as pessoas. Exato. Isso é muito importante. Exato. Bom, nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Central Gospel, visando sua maior comodidade, coloca à sua disposição todo o material do pastor Silas Malafaia através da internet. www.editoracentralgospel.com. Bom, estamos de volta e eu quero dizer para você, aí que está assistindo o programa, independente do que você tenha feito, você é uma mulher muito especial para Deus. Que você possa realmente se amar, se valorizar, se cuidar, sabe? Entender que Deus tem um propósito específico com você. E, para aproveitar, nós vamos chamar um quadro com a Raquel Malafaia, falando de autoestima, para você que é mulher, saber que você é especial para Deus. Vamos lá assistir esse quadro e daqui a pouco a gente volta. Olá, querida mulher vitoriosa. Hoje no Autoestima estamos gravando um quadro muito especial e eu estou recebendo duas queridas amigas que estão passando por um momento muito especial. Elas estão grávidas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Conta pra gente como foi esse momento da descoberta da gravidez. Então, eu tinha acabado de casar, recém-casada há 5 meses, tinha voltado a estudar, aí descobri que estava grávida. Aí fiquei um pouco parada porque eu estava passando muito mal, com enjoo, aí tive que trancar a faculdade. Mas eu descobri uma nova possibilidade, que é a faculdade à distância. E aí a gente adia alguns planos, né? Mas no futuro a gente vai ter oportunidade de realizá-los. Com certeza. Não é por causa da maternidade que a gente vai ter que parar a nossa vida. A gente sempre dá um jeito para conseguir conciliar tudo. É verdade, a questão da gravidez, mesmo inesperada, é uma bênção do Senhor. Com certeza. Você vai gerar uma vida. E como foi para você, Aline, a descoberta da gravidez? Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu tinha outros planos, eu já sou formada, já fiz mestrado, mas ministerialmente, né, eu tinha outros planos. Então eu estava num processo de aprendizado. Muito focada, né? Muito focada. Então eu vi que ali a prioridade mais não era o ministério, mas é sempre a nossa família, sempre a nossa casa. E passou a ser o meu filho. Passei a estudar mais em casa, me preparar em casa, né? Então a gente vai, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo até que a gente se sai muito bem. Com certeza, porque é uma questão realmente da gente rever algumas prioridades. Que eu também sou mãe e eu sei como é difícil hoje a gente, na modernidade, como a mulher tem ocupado um espaço maior profissionalmente, a mulher tem realmente se destacado em vários aspectos, a gente tem planos, né, desejos e sonhos, objetivos, mas toda mulher foi criada para gerar vida, né? E a bênção de ter uma gravidez, de estar grávida e gerar um bebê, é que você vai poder ter continuidade da sua geração. Então, não vale a pena, gente, a gente parar por um momento, né? Como você falou, você descobriu uma outra possibilidade, que até fica uma dica para você, que talvez está enfrentando uma gravidez inesperada, não significa que você tem que desistir de sonhar, desistir de fazer planos, mas você pode, como a Paloma fez, talvez fazer um curso a longa distância. Tá sendo agradável? Tá, sim. A gente estuda pela internet e quando tiver a possibilidade a gente volta, faz as presenciais.
o segredo de tudo é a gente tentar encaixar uma coisa com a outra, né? É verdade. Pra poder sair tudo certo. Não, e é aquilo, né? Falando de ministério, Aline, sabemos que é importante, o Senhor sempre está em primeiro lugar, mas a família é projeto de Deus, né? E a solução não é abortar. Vindo aí do quadro, falando sobre a questão do aborto, o que você me diz nesse sentido, né? Quais são os males que traz para uma mulher que aborta? Então, eu vejo assim, eu conheço muitas mulheres, né? Até amigas que em tempo, quando eu era mais jovem, elas ficaram surpresas pela gravidez e a primeira atitude, a primeira ação delas foram abortar. Meu Deus. Né? E eu sei que hoje elas lutam por sarar o seu próprio coração. Uma marca, porque, né? Infelizmente, muitas não podem gerar mais. Meu Deus. Então, elas jogaram uma oportunidade fora, né? E filhos, a palavra diz que é a nossa herança, Verdade. né? É a herança que o Senhor nos dá. Então, hoje, a mulher, ela foi feita para gerar. Né? O homem, ele não tem essa bênção. Nós somos cheios Ele de leva graça. lá a semente, mas a gente que tem o prazer de carregar, né? Isso, nós fomos favorecidas por Deus nesse sentido. Verdade. De poder gerar uma criança, né? E hoje muitas sofrem, muitas até tiveram consequências físicas. Verdade. Né? Algumas hoje têm doenças como se chama endometriose, né? Que foram consequências de abortos. E lutam hoje para serem saradas, terem o seu coração sarados. E muitas, infelizmente, hoje não existem podem outras mais, opções, né? E eu acho também interessante que, como vocês falaram, por mais que foi uma gravidez inesperada, né? Vocês conseguiram enxergar o outro lado. E então conseguir reajustar, né, a vida de vocês, que é o que acontece, que não é difícil hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, acontecer e fazer isso, né? Muito interessante o testemunho que vocês estão passando. E agora, mudando um pouco de assunto, vocês estão aqui lindíssimas, vestidas muito bem, e eu quero falar um pouquinho sobre a moda da grávida. Agora, dê alguma dica de moda para as mamães da primeira viagem como vocês? Então, sempre usar bata, procurar comprar bata e roupas de um número maior, né? Porque na parte de gestante as roupas não são muito, assim, na moda, estilosas. Eu acho que acaba tendo sempre o mesmo estilo, né, Aline? Isso. Sempre aquele mesmo tecido, aquela mesma estampa, aquela mesma cara, a roupa, não tem nada diversificado, né? Aí, procurar números maiores, colocar um cintinho, às vezes, para marcar a barriga. Então, os acessórios são importantes. acessórios. A Aline tá usando um brinco, gente. Dá um close nesse brinco, tá muito lindo! É maravilhoso, para quem gosta desse estilo que eu amo. Fica muito bem, né? E você tá usando um blazer também, que é uma peça fundamental. Toda grávida tem que ter um blazer, não é verdade? Fica tão arrumado. Eu caprichei esse período, meus olhares foram voltados para os blazers. Que legal. Né? Para as batinhas, né? E as calças com aquele elástico, né? Que vai acompanhando o crescimento da barriga. Então fica confortável, não aperta o neném. E até interessante a gente falar também na questão da calça, que nem sempre é necessário a grávida ter muitas variedades, né? Porque nesse momento você vai acabar perdendo muita roupa. Então talvez investir... Quantas calças que você tem? De grávida, umas 2. Pronto, é o suficiente, não é? Você consegue... Você acaba usando bastante vestido, blazer por cima de vestido, que aí ele a cintura a mais, né? Isso. Aí... Dá uma quebrada na bata, né? Mas é melhor do que usar roupa colada. Porque eu acho às vezes que não... a palavra é... Não favorece. Não favorece. Né? Não favorece, né? Fica marcando. Fica marcando. E eu acho que a gente se sente muito desconfortável também. É verdade, o bebezinho fica apertado, né? Tem dia que a gente tá mais inchado. Mas vocês estão lindas. Parabéns. Obrigada. Super na moda, decentes, né?
E vocês realmente são uma verdadeira inspiração. Eu quero agradecer vocês pela participação aqui no quadro Autoestima. E deixa aí pra gente, Aline, uma palavra para essa mulher que está aí assistindo o quadro, para nossa amiga que está aí, algo que venha falar o coração da mulher. Então, eu gostaria de dizer que é muito importante a gente ter esse momento, né, de gerar. Eu não pensava como seria essa experiência de ser mãe, de gerar uma criança no meu ventre, né? Então você que hoje está nessa situação e que se por acaso cogitou de ter ou não ter essa criança, né? A gente precisa lembrar que filhos são heranças do Senhor e que já há uma vida no seu ventre, já há um espírito, então, portanto, já há uma vida, né? Virão momentos de complicações, mas Deus vai dando escape e a gente vai reajustando todas as coisas, porque a mulher, ela tem esse dom, né? Verdade. De se reajustar no mundo em que ela está vivendo, seja profissional, seja familiar, né? E que Deus abençoe você e sua casa. Amém, amém. Foi uma alegria muito grande. Mais uma vez eu quero agradecer vocês. Eu espero que seja o primeiro de muitas entrevistas e quem sabe no nosso próxima gravação, nosso próximo encontro, vem os bebês. Vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por assistir mais um quadro Autoestima. Um grande abraço. Deus abençoe. Bom, estamos de volta. Você viu as dicas aí? Você que está grávida, é porque tem mulher que fala, tô grávida, né? Engordei muito. Não, você tem que se cuidar, né? Passar seus cremes, sair maquiada, bem vestida. Hoje, né, a mulher grávida anda tão bonitinha, não é verdade? Exato. Há 30 anos atrás, a gente usava aqueles vestidão tudo largado. Era, né? Hoje não, hoje a mulher grávida fica bonita, exato, né? Cuidar, elegante. Né? Para ter a estima bem alta. Então, que você possa aí, né, manter a sua estima aí. Você que está grávida, que às vezes, ai meu Deus, estou inchada, ai, estou ficando cheinha. Então, as dicas aí que a Raquel deu, né? Que bênção. Bom, a gente está aqui no finalzinho do programa e eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais para as mulheres que estão assistindo o programa aí e quem sabe mulheres que eu tenho certeza que estavam pensando em abortar, mas que agora não estão mais. Que em nome de Jesus não vão mais abortar. Lembre, você está carregando uma geração dentro de você. Só Deus sabe quem vai ser essa pessoa. Só Deus sabe. Então, você só é a portadora, só a carregadora ali daquela... Mas aquela vida já vem com um plano. Você pode estar carregando um médico, um pedreiro, um pastor... Você não sabe quem você pode estar pensando em destruir. Um presidente da República. Agora, para o resto de nós mulheres que já tivemos filhos, ou mesmo que você nunca teve um filho, os homens, nós não podemos esquecer do homem, porque se não fosse ele, ela não teria engravidado. Então, os homens também, que muitos homens se omitem, por isso que as mulheres recorrem ao aborto, não é verdade? Exatamente. Então, vocês que são homens, quando você vê uma mulher grávida, tenha compaixão, entende as grandes transformações que a mulher está passando. Se sua esposa, sua namorada, se a pessoa sua irmã está grávida, pare para pensar, você não faz a menor ideia da transformação grande que nós passamos, a dificuldade que é durante aqueles 9 meses. Ela precisa de apoio, dá uma força, dá apoio. A gente chora à toa, não é? A gente chora à toa, é muito sensível, tem desejos. Não ignora, não faça pouco caso, dá um apoio, dá uma força. E você, mulher que está na igreja, as irmãs do círculo de oração, as irmãs em geral, as moças, quando você vê alguém grávida, toca nela, abençoa, põe a mão no bebê, dá uma força, fala, olha, essa criança vai ser uma grande bênção. Nós temos poder para abençoar com a nossa boca. É isso mesmo. Põe a tua mão na barriga ali e fala, essa criança vai ser uma vitória, uma vitoriosa, uma criança vitoriosa, um homem vitorioso, vai ser uma bênção para a nossa igreja. Essa criança está trazendo bênção para nós. Então já põe a mão. Você não sabe a força que você vai estar dando para aquela mulher, você não sabe o que está no pensamento dela, o desânimo, a noite sem dormir que ela teve. Você falando isso, você alegra. Nada alegra nós mais do que quando alguém fala algo bom a respeito de nossos filhos. Né? Então, nós que já passamos por isso, ou mesmo que não passamos, vamos ajudar uns aos outros, vamos levantar os caídos. Então, você que está aí, que seja você uma avó, uma mãe, que você já esteve grávida, vê uma pessoa grávida, põe a mão ali, abençoa, leve a grávida para tomar um sorvete, ou então fala, você quer que eu faça a maquiagem, quer que eu faça seu cabelo?
Faça alguma coisa para a pessoa se sentir especial, porque essa é uma fase que nós somos muito fracas, muito vulneráveis, e qualquer força que você dá será grandemente apreciada. Com certeza. Deus te abençoe, Ná, que você continue sendo um canal de bênção, né? Amém. E eu gostei do alerta que você deu realmente, porque a gente falou muito para a mulher, mas a gente sabe que muitas mulheres abortam até porque são obrigadas pelos próprios maridos. Eles pagam. Pelo marido, pelo namorado, pelo amante. Eles pagam. Pagam e obrigam. Mas que você, como homem, você tem que saber que você também, você que está autorizando um aborto, né, que está incentivando, diante de Deus, você está cometendo um pecado e você também vai ser cobrado. Exatamente. Né? Então, que você possa se arrepender se você foi conivente também. Não só a sua esposa, a sua namorada. Você também se arrependa, peça perdão a Deus, confesse, deixa. E não faça mais. Não faça mais isso, para que você possa ser abençoado também. E o detalhe que você falou aqui, é toda vez que você vê uma grávida, uma mulher grávida, que você possa abençoar. E a gente sabe, é tão lindo quando a gente vê, quando Maria foi se encontrar ali com Isabel, não é verdade? Maria devia estar com uns 3 meses e Isabel com 6 meses. Quando chegou ali, né, olha como a gente sabe que o bebê, ele está em sintonia com a mãe. E ele percebe, ele sente, ele ouve, que quando elas se encontraram, não foi? João Batista não pulou lá no ventre de Isabel, não é? Ele teve essa sensação de alegria. Exato. Então, como é importante quando você também, né, você que é pai, você que é avô, que é avó, você abençoe aí a barriguinha, né, daí das suas filhas, da sua esposa, das suas amigas, que você abençoe. É muito importante, porque você falou realmente, realmente quando a gente está grávida, a gente fica muito sensível. Fica. Né? E às vezes Satanás, para interferir em você, já interferir naquele bebê, vai às vezes usar pessoas e usar situações para já interferir na vida emocional desse bebê. Para te fazer se sentir mais inferior ainda. Para fazer você ficar se sentindo muitas vezes rejeitada, com complexo, mas que você possa ter sempre, sabe, a palavra de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus é a voz dele o tempo todo para você. Amém. Então não importa o que falaram, né, não importa o que falem, que você possa ter sempre a palavra de Deus direcionando você, porque a palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quero finalizar esse programa deixando para vocês Isaías 61:9, né, que é um texto que fala sobre família, sobre gerações. Se você for fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus, a sua família e a sua geração vai ser abençoada nessa terra. Amém. Talvez você que esteja assistindo esse programa ainda não foi a uma igreja evangélica, ainda não teve um encontro com Jesus. Eu quero te convidar a ir a uma igreja evangélica próximo da sua casa, que você possa se decidir para ter Jesus como Senhor da sua vida. E pode ter certeza que você vai ser uma pessoa restaurada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, e a sua geração vai fazer diferença nessa terra. O meu desejo é que Deus possa abençoar você com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Fica com Deus.